Incoerências em Cavaleiros do Zodíaco. Que Cavaleiro do Zodíaco é um ótimo anime, todos nós sabemos. Porém, como toda história e todo roteiro, geralmente tem algumas ou poucas incoerências. Então aqui no vídeo de hoje, vamos trazer algumas incoerências interessantes no anime Cavaleiros do Zodíaco, certo? Então vem com a gente, deixa o seu like, que isso ajuda bastante no engajamento do vídeo, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? E também deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, ok? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira incoerência interessante do anime Cavaleiro do Zodíaco ocorre na saga de Hades, quando o Ikki, no caso, conversa com a Pandora sobre a questão do Shun ser a reencarnação de Hades. O Ikki tinha já uma certa idade que tinha no orfanato, porém o Shun naquele momento ainda era um bebê. Porém no orfanato ambos têm quase a mesma idade e quase o mesmo tamanho. Então, na época, no orfanato, quando foi feito o sorteio para saber onde os cavaleiros iriam treinar durante os 3 anos, o Ikki já era para estar bem mais velho do que o Shun. Porém, ambos tinham quase a mesma idade. A diferença de idade de Ikki e o Shun era pouca. Tirar umas férias, eu vou no lugar dele. Ikki, você pode ser irmão de Shun, mas não pode mudar o destino dele. Não desobedeça. Olha aqui, não importa quem vai pra onde, não é? O que importa é que voltemos com as armaduras sagradas. Mas Ikki... Ou seja, parece que o Shun continuou se desenvolvendo e crescendo e o Ikki parou de crescer, parou na mesma idade de quando estava conversando com a Pandora. E uma incoerência engraçada, interessante, que até virou meme, é de Hyoga dirigindo, isso mesmo, até porque o Hyoga tem apenas 14 anos de idade. Eu sei que alguns garotos já sabem dirigir com essa idade, porém o Hyoga estava dirigindo em alta estrada. Outra incoerência em relação às idades dos cavaleiros. O Seiya, por exemplo, tem apenas 13 anos de idade, igual ao Shun, que também tem 13 anos, o Hyoga 14, o Shiryu também 14 e o Ikki tem 15 anos de idade. O curioso é que o Shura de Capricórnio, quando enfrenta Aioros, para no caso que estava salvando a vida de Saori, o Shura tinha apenas 10 anos de idade e o Aioros tinha apenas 14. Shura! É você! Você é tolo demais achando que vai poder escapar daqui do santuário. Me escute, Shura! Sinto vergonha de você. É tarde para se desculpar. Só existe um meio de pagar pela rebeldia contra o santuário, ou melhor, contra Athena. Ou seja, os cavaleiros, apesar de aparentar ter mais idade, por exemplo, 25, 26, eles tinham apenas de 10 a 14 anos. No caso, eles tinham uma aparência mais adulta, porém, eram apenas pré-adolescentes ou adolescentes. Eu creio que isso foi mais uma questão de marketing, para poder vender bonecos para o público-alvo, que era crianças, pré-adolescentes e também adolescentes. Então, os cavaleiros não podiam ter uma aparência de crianças de 10 a 14 anos, no caso vestindo armadura, lutando, apanhando, mandando o outro ir para o inferno e etc. Então eles deixaram a aparência mais robusta e um pouco mais madura. Outra incoerência também foi em relação ao anime e também a Batalha de Abel, onde passou também no cinema aqui no Brasil. No anime, o Shun de Andrômeda, ele consegue derrotar Afrodite de Peixes com a tempestade nebulosa de Andrômeda. Porém, na Batalha de Abel, o Shun é derrotado facilmente pelo mesmo adversário que ele venceu. No caso, eu sei que é para trazer Ikki em cena, porém, mesmo assim, é uma incoerência ele vencer um adversário e depois perder facilmente. Como pode chamar isso de tempestade? Não é nem sequer uma brisa matutina. A batalha apenas começou. Eu não posso me dar por vencido. Todo mundo riria de mim. Depois a gente sabe o que acontece, que o Ikki acaba aparecendo e salva o Shun, como sempre ocorre nos OVAs
de Cavaleiros do Zodíaco. A gente fez até aqui um vídeo no canal sobre Ikki e Shun, sobre esse fato do Ikki sempre aparecer para salvar o Shun, e no caso acaba complicando muito a trajetória do Shun, pois a Toei Animation acabou nerfando o personagem, tanto na série animada, no anime, nos episódios filler, que o Shun também acaba sempre precisando da ajuda do Ikki e não consegue derrotar os adversários, como ocorreu com Cavaleiro de Fogo em outras ocasiões, e também sempre nos OVAs. Nos 4 OVAs, a Batalha do Santo Guerreiro Saint Seiya, a Batalha dos Deuses, a Batalha de Abel e a Batalha Final, sempre o Shun precisou e necessitou da ajuda do Ikki, do seu irmão, para poder vencer o adversário. No caso, o Shun nem vencia, o Shun perdia a luta e o Ikki chegava para realmente salvar a vida do Shun. Isso acabou complicando bastante a trajetória do Cavaleiro de Andrômeda, e muitos fãs acabaram não gostando e deixando o Shun como última opção. Sempre o Ikki tinha que ajudar o Shun de alguma maneira, e acaba também nerfando o personagem. A gente fez aqui um vídeo sobre essa questão de o Ikki sempre ajudar e salvar a vida do Shun. Então acaba sendo uma incoerência, porque o Shun venceu bravamente e brilhantemente o Afrodite na Casa de Peixe, como o Shun teve uma ótima trajetória na Batalha das 12 Casas. Porém, aqui na Batalha de Abel, onde ele podia também se destacar, ele acaba perdendo facilmente, sendo derrotado pelo Afrodite de Peixe, para ele poder ser introduzido na história. Outra incoerência acaba ocorrendo com o Cavaleiro de Dragão, Shiryu. Isso mesmo, quando ele enfrentou na saga de Poseidon o Cavaleiro Marina, Krishna, ele no caso ficou cego. Depois, na luta contra Poseidon, ele já estava bom e enxergando novamente, tudo normal. Porém, na saga de Hades, o Shiryu de Dragão estava cego novamente. Eu não posso acreditar. O cosmo de Chrysaor está emergindo de seu corpo. É como uma parede invisível. Shiryu, ao quebrar a minha lança dourada, você despertou a Kundalini, a energia universal dormente em meu corpo. Então o Shiryu, que tinha sido curado mais uma vez, depois ficou na saga de Hades cego novamente. E também outra incoerência que temos, algo que eu sempre me questionei, é do porquê na saga das 12 Casas, os Cavaleiros de Ouro, que no caso reconhecia que os Cavaleiros de Bronze estavam corretos, não iam ajudar os Cavaleiros de Bronze a atravessar as 12 Casas. No caso de Mudiares, ok, pois ele ficou protegendo a Saori, que estava no chão com a flecha no peito. Porém, Aldebaran de Touro e também o Aioras de Leão poderia muito bem ajudar os cavaleiros nessa trajetória a enfrentar outros Cavaleiros de Ouro, para poder deixar o trajeto mais fácil. Porém, eles no caso, sem uma boa explicação plausível, não ajudou os Cavaleiros de Bronze nessa empreitada. Isso mesmo. Não se pode obter o 7º sentido com a ajuda de alguém. Terão que descobri-lo por si mesmos. Eu entendi. Mesmo que tenhamos espírito de luta, não venceremos se não tivermos o 7º sentido no nosso cosmo. Muito bem. Não há mais tempo. Apressem-se. Mu e eu cuidaremos de Saori. Não se preocupem. Está bem, Kiki. Muito obrigado. Vamos! Outra incoerência também bastante interessante que eu já observei na época foi o fato do Mist de Largato, o Cavaleiro de Prata, ter falado que não tem nenhuma cicatriz e que nenhum cavaleiro o tocou antes. Mas no caso, um cavaleiro, para se tornar um herói, tem que passar por batalhas, por treinamento e por lutas. E nesse processo ele acaba se ferindo, sendo machucado, alguém atinge ele. Durante o treinamento passa por vários tipos de dificuldades, onde ele também tem cicatrizes. Como o Mist de Lagarto se tornou um Cavaleiro de Prata, treinando, porém nunca foi tocado por nenhum outro cavaleiro, nunca se feriu e não tem nenhuma cicatriz, nenhum arranhão. Como pode isso ocorrer? Fica um pouco incoerente ele se tornar um cavaleiro dessa maneira. Deve estar sob o poder de Ares. Todas as armaduras de ouro pertencem à Grécia. Foi um erro do mestre anterior abrir as portas do santuário para todas as nações do mundo. Você, por ser oriental, não tem direito de se tornar cavaleiro. E eu vou tratar de lhe provar isso. Vamos! Como se atreve a falar assim? Prepare-se! Seiya, não! Vá avisar Saori e os outros cavaleiros. Está bem,
mas tome cuidado, Seiya. Então essa questão do Mist de Largato foi bem interessante, referente aos cavaleiros que passam por diversas batalhas de treinamento e acaba sendo ferido por seu oponente, pelo seu adversário de treinamento. Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Foi apenas algumas incoerências interessantes de Cavaleiro do Zodíaco, que no caso não atrapalha em nada a história. Cavaleiro do Zodíaco é um ótimo e maravilhoso anime, um dos meus preferidos, se não for, no caso, meu preferido é Cavaleiro do Zodíaco, que eu gosto bastante e por isso sempre trago vídeos aqui com curiosidades de Cavaleiro do Zodíaco, certo? Também fizemos um outro vídeo com incoerências dos animes. Tem Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato, Samurai Warriors, Inuyasha, Dragon Ball, dentre outros. Trouxemos várias incoerências dentro desses animes, porém nada dessas incoerências prejudica o enredo e o roteiro dos animes, certo? Então vou deixar aqui na descrição deste vídeo também no primeiro comentário fixado, certo? Eu peço também que você deixe o seu like, se você gostou do conteúdo. O seu like ajuda bastante o nosso canal para dar mais engajamento nos vídeos, e também o seu comentário. Se você tiver alguma questão para comentar, deixa aqui embaixo seu comentário, que eu vou ler todos os comentários e interagir com vocês, responder os comentários para que haja uma interação entre a gente, certo? Eu também estou pensando aqui no projeto de ler o mangá de Cavaleiro do Zodíaco aqui, fazer vídeos eu lendo as páginas do mangá de Cavaleiro do Zodíaco para eu entender mais sobre o mangá, pois eu nunca li o mangá de Cavaleiro do Zodíaco. Assisti o anime diversas vezes, porém o mangá eu nunca li. Seria interessante eu fazer tipo um react lendo os mangás aqui, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo também, desse formato de ler mangás que eu nunca li, você deixa aqui nos comentários. Também fala de algum outro mangá que eu nunca li para eu poder ler aqui com vocês, certo? No caso, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, eu nunca li nenhum dos dois mangás, por incrível que pareça. E também dentre outros mangás, como já li o Dragon Ball, mas o Hakusho e Cavaleiro do Zodíaco nunca li. E seria também interessante eu ler aqui para poder entender melhor a história desses dois animes, certo? Então terminamos por aqui este vídeo, concluímos. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo.